Bom, e Thaís continua aqui comigo, né, nesse momento de celebração, porque nesses 60 anos a TV Globo também evoluiu com a previsão do tempo, né, para todo o Brasil, com novas tecnologias, com novas análises, enfim, mudou muito para facilitar a vida do telespectador, trazendo o que há de melhor e mais inovador, né, Thaís? Exatamente, Marcelo. A TV Globo acompanhou essa evolução de toda a previsão do tempo e de como ela é feita no país e que ajuda, né, a moldar e a ditar o que vai ser no nosso dia, coisa que a gente traz todos os dias aqui para você. Bom, já para iniciar a semana, já destaco para vocês que a semana começa com frio no sul do país, especialmente, e alerta de temporais em algumas áreas que afetam todas as regiões. Bom dia mais uma vez para você, nesse dia de celebração aqui da TV Globo, e a previsão do tempo evoluiu bastante no Brasil nesses 60 anos. Desde 1970, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais começou a usar as imagens de satélite, que ajuda a prever o que vai acontecer com o tempo. No ano 2000, a Agência Nacional de Águas, né, que ajuda a mostrar para a gente, né, os índices dos nossos recursos hídricos, o CEMADEM, que é o Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, em 2011. É tudo que a gente traz para vocês ao longo aí da nossa previsão. Aqui, a imagem de satélite que a gente vê todos os dias, desde a década de 70, ajuda o INPE. E hoje a gente percebe todas essas nuvens espalhadas vindo de norte em direção à região sudeste e parte do Paraná. Hoje a gente tem uma frente fria que está aqui ainda na altura do Paraná e ela vai ser rápida, Marcelo. Ao longo do dia já chega a São Paulo pela manhã, até o fim do dia chega ao Rio de Janeiro e amanhã avança até o sul da Bahia. Ela deve ficar estacionada no sul da Bahia até quinta-feira, quando deve chegar a Salvador, Marcelo. Exatamente. E entre norte e nordeste, né, Thaís, a gente teve inclusive uma situação com essa chuva toda que está sendo provocada por esse corredor de umidade que você vem falando em Manaus, né? Exatamente. A gente tem essa zona de convergência intertropical trazendo muita chuva e ontem em Manaus, ruas e avenidas ficaram alagadas depois desse temporal. Casas também foram tomadas pela água e pelo menos 200 famílias foram afetadas, Marcelo. Uma força-tarefa que envolveu várias secretarias ajuda os atingidos e o fornecimento inclusive de água potável. Em meio à forte correnteza, um motoboy precisou ser resgatado por moradores de um condomínio. Consegui usar uma mangueira, consegui uma corda ali também. E o rapaz está ali, ó. Tudo isso resultado da chuva intensa em Manaus. Alagou tudo dentro. Olha como o fogão tá. Tá tudo levantado. Na casa da Floresmar, tudo ficou debaixo d'água. A mãe doente teve que subir numa cadeira. Minha mãe perdeu tudo. Caso de calamidade pública. Olha como é que tá. Minha mãe perdeu todas as coisinhas dela. Entende? E agora eu aqui, só eu, minha mãe, uma criança especial. Famílias contabilizavam as perdas de móveis, eletrodomésticos, colchões, entre outros objetos. A casa da Lilian tem marcas de rachaduras porque a estrutura está cedendo. Eu nem dormi, porque eu tenho uma filha que está recente operada, que tirou as amígdalas, né? E preocupada também com ela, não só com bens materiais. Tristeza, né, Marcelo? Muita tristeza, tá? E a chuva tem caído com muita frequência lá, né, Thaís? Foram 135 milímetros só ontem, portanto, nas últimas 24 horas em Manaus. Isso representa 1/3 ali da média do mês, que são de 331 milímetros. E já choveu quase isso esse mês todo, mas muito concentrado no dia de ontem. Por isso, a gente vai mostrar para vocês que toda essa área ali do Amazonas tem risco moderado hoje para deslizamento. A previsão ali para Manaus hoje são de 20 milímetros, Marcelo, nem é tanta coisa, mas como o solo está encharcado, qualquer chuva que vier pode trazer transtornos. Quero voltar aqui então para o nosso satélite para mostrar quais são as áreas de perigo para temporais hoje. Nesse detalhe, a gente mostra para vocês que não pega Manaus, vocês estão vendo, né? Portanto, fica aquele alerta para deslizamento. A gente tem alerta para muita chuva, para temporal, pegando desde essa faixa leste do Amapá até o norte ali do Ceará, também do sul do Amazonas, Acre, descendo até
até o Paraná e São Paulo. Toda essa área influenciada pela frente fria por uma baixa pressão que está ali no oeste do país. São várias as capitais na rota desses temporais. Destaco para vocês Porto Velho, Rio Branco, Fortaleza, São Luís com 30 milímetros hoje, Belém e Macapá com 25 milímetros. E agora, no próximo, destaco as cidades no centro-sul do país. São Paulo, hoje começa o dia com 18, máxima de 24 graus, com risco de temporal. E essa chuva pode começar agora pela manhã. Em Cuiabá, que ontem choveu muito, quase 70 milímetros, hoje mais 25. Campo Grande, 20, Curitiba, mais 20 milímetros. Então, áreas de atenção para todo mundo, Marcelo. Muito bem, Thaís. Daqui a pouco a gente atualiza mais, né? Até já já. Até já. Como é que a situação por lá é essa, né? A gente tem mostrado muita chuva no norte, no nordeste, é um cenário. No outro extremo, no Rio Grande do Sul, a gente tem falado um pouco também da seca, apesar da passagem de frentes frias, ainda não foi o suficiente para poder arrumar a casa lá no sul do Brasil, né, Thaís? Exatamente, uma chuva bastante irregular, né? A gente vem falando da zona de convergência intertropical, que tem trazido essa chuva, inclusive a faixa norte hoje do Ceará está em alerta para os temporais, que é aquela chuva bem volumosa que pode trazer situação ali de alagamentos. Tem esse alerta, inclusive. Já para a região do Rio Grande do Sul, a semana deve ser de pouca chuva. Aliás, a gente vem falando sobre isso ali no estado. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul mostra que mais de 300 municípios decretaram a situação de emergência e desses, 267 foram homologados pelo governo federal, portanto, metade das cidades do estado. É uma estiagem severa que afetou mais de 60% dos municípios gaúchos e este ano, por exemplo, janeiro, março, abril, choveu bem abaixo da média em Porto Alegre e já havia sido assim em outubro, em novembro. Bom, hoje, o que a gente tem é frio para essa região. A gente começa abrindo o mapa das temperaturas para mostrar para vocês, mas na faixa oeste do estado, o dia começa com 10 graus. E a máxima em Porto Alegre, por exemplo, não passa dos 21 hoje. A gente tem Florianópolis com 22, aí vai de escadinha. Curitiba chega aos 23. São Paulo, que está na rota dos temporais, assim como Curitiba, chega aos 24 graus. Não faz tanto calor também aqui em Campo Grande, com 26 graus. Nessa faixa do centro-sul do país está bem mais friozinho. Já subindo para Salvador, chega aos 33, Teresina 32, Manaus e Rio Branco com 30 graus. Mas, contrastando com essas temperaturas mais baixas, Vitória, BH e Rio de Janeiro estão com temperaturas acima da média para abril. No Rio, hoje, a temperatura chega aos 33 graus, acima da média de 28. Em Vitória, 1 grau a mais, 34, 4 graus acima da média. E em BH, chega aos 29, também acima do que é normal ali para a região para essa época. Nos próximos dias, o que nós vamos ter é ainda mais frio. Uma alta polar, que já está influenciando aquelas temperaturas mais baixas ali no Rio Grande do Sul, amanhã avança mais pelo país. As temperaturas vão cair, inclusive, no Rio e em BH nos próximos dias. Em Vitória, deve cair lá para quarta-feira. Mas quem vai sentir muito essa queda, especialmente Curitiba e um pouco aqui em São Paulo. Veja aqui, a gente mostra primeiro Curitiba para vocês. Amanhã o dia começa com 13 graus. Na quinta-feira o dia começa com 10 graus em Curitiba e deve ser a temperatura mais baixa do ano. A gente vai acompanhando. E a máxima durante a semana toda, inclusive o feriado, entre 20 e 21. Em São Paulo, que hoje tem temporal, amanhã chove quase nada, até o feriado praticamente nada. E a gente pode ter na quinta-feira o dia começando com 13 graus, Marcelo. Então é para tirar o casaco ali do armário, se preparar para a chuva de hoje e ao longo da semana para o frio. Friaca, hein? Para mim é muito gelado. E aí 13 graus, a gente lembra aquela operação baixas temperaturas da prefeitura, o cuidado com as pessoas que estão em situação de rua. Então, o pessoal tirar os casacos, inclusive, para fazer a doação se puder. É isso aí, Thaís. Obrigado. Até já já. Agora é hora do nosso resumão do dia. De Cecília Malan para Thaís Luquezzi, aqui no Brasil, com os detalhes. Marcelo, hoje alerta para aqueles temporais que atingem desde o leste do Amapá, pegando o norte do Pará, Maranhão, do Ceará. No Ceará, inclusive, com risco para alagamentos. E aqui a gente tem também do sul do Amazonas, passando pelo Acre, Mato Grosso do Sul e desce para São Paulo e o Paraná. É onde a gente pode ter tempestade hoje, com chuva volumosa e risco para ventos e raios também. Na capital paulista, você vê imagens
imagens agora ao vivo do dia, já perto de amanhecer, mas ainda tudo escurinho. 25 milímetros previstos para hoje. Uma névoa, né, Thaís? Exato, Marcelo. A temperatura caiu ali, e aí a gente tem essa névoa no início da manhã, mas a visibilidade ainda está boa pela cidade. E a máxima aqui não deve passar dos 24 graus, agora faz 20. Veja que essa área que eu mencionei para vocês é a área mais escura aqui do mapa, que pode ser atingida, portanto, por esses temporais. No verde claro, há risco de pancadas. A gente tem aqui Brasília, inclusive, onde elas podem ser fortes, mas antes tempo firme, pegando boa parte do Rio Grande do Sul, que está sob influência daquela alta polar, trazendo um vento gelado para lá. Algumas cidades gaúchas começando o dia com 10 graus. E nessa faixa aqui do Nordeste, pegando o norte da Bahia, até boa parte hoje do Piauí e do Ceará. Só a faixa mais norte do Ceará que tem risco ali de temporal. Mencionei Brasília aqui no meio do mapa para vocês, que está no verde claro, portanto o sol aparece. Mas veja, estão previstos 25 milímetros para lá. E o dia chega aos 27 graus, com o sol aparecendo também. No Rio de Janeiro, a temperatura está bem mais alta que a média, chega aos 33 graus. Tem risco de chuva, 15 milímetros, e pode vir em pancadas fortes também. Vitória chega aos 34 com 10 milímetros e BH 29 com 10 milímetros também. Já de olho no feriado, o sul e o sudeste, o tempo tende a ficar com pouca chuva ou firme e mais frio pra cá, gente. É o que a gente deve ter. Aqui eu mostro como essa chuva vai se espalhar pelo país ao longo dos próximos dias. Continua até domingo muita chuva na faixa norte do Brasil. No centro-oeste chove mais em Mato Grosso, até norte de Goiás. Chove pouco aqui no sudeste e no sul, e a chuva avança para o nordeste. Veja como ela fica distribuída aqui. Te mostro no detalhe. Vamos colocar aqui o próximo mapa. No Rio de Janeiro, chove ainda amanhã, mas depois a chuva fica pouca, máxima de 28 graus. E em Salvador, fica com 30 e 40 milímetros no feriado. Marcelo, muita chuva para lá, viu? Alerta dado, Thaís.